os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro? Pois eu não tenho medo de Vossa Excelência não, e de nenhum ministro. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo, que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Então não adianta vir com um discurso demagogo. O senador Cleitinho, indignado, solta o verbo para cima do STF. Ele cita Alexandre de Moraes e fala sobre o impeachment. Muito indignado, ele fala algumas coisas e deixa muita gente com raiva com as suas palavras, mas diz que não vai recuar e avante vai, porque o Brasil precisa mudar. E os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro? Pois eu não tenho medo de Vossa Excelência não, e de nenhum ministro. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo, que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Então não adianta vir com um discurso demagogo e falar que é tio do professor, se na prática não muda nada. Se na prática ele continua ganhando R$4.000 e os polícias ganham 40. E com um monte de benefício e privilégio de regalia, que foi provado agora nas eleições agora, como o Pablo Marçal, que teve quase 2 milhões de votos, não usou fundo partidário, fundo eleitoral, porque não vai mudar muita coisa para nós não. Nós tem auxílio paletó, nós tem auxílio moradia, nós tem verba indenizatória de auxílio alimentação, tem plano de saúde vitalício, tem um monte de coisa, então para nós não muda. Comecei a fazer uma mobilização tem quase um mês atrás, falando sobre esse estudo que o governo estava fazendo para poder voltar ao horário de verão, e a gente começou a fazer uma mobilização nacional pedindo para que a população brasileira, né, se manifestasse. Foi feito isso. Marcaram Lula várias vezes para que não deixasse voltar esse horário de verão. E eu queria agradecer agora o ministro de Minas e Energia, que é o ministro conterrâneo nosso aqui, que foi senador, o Alexandre Silveira, que anunciou agora que não terá horário de verão. Então a população brasileira agradece e a gente cobra aqui, a gente fala, mas a gente reconhece também quando o governo também acerta. E essa decisão foi acertada. Eu queria aqui também chamar a atenção, mostrar essa fala aqui agora que eu acabei de receber aqui, o Gilmar Mendes, né, essa Vossa Excelência, ministro, ele acabou de dar uma entrevista para a CNN, ó. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Este é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira e não o contrário. Chega, né? Não aguenta esse ministro, o Gilmar Mendes ficar falando, não. Tem mais, gente. Eu queria mostrar pra vocês aqui. Não é só isso, não. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ler o que ele falou aqui, que beleza. Gilmar sobre discussão de PEC que autoriza o Congresso a assustar atos do STF. Né, falando que não tá aqui, ó. O ministro do Tribunal, o STF, Gilmar Mendes, da proposta da emenda à Constituição, a PEC que permite o Congresso assustar atos da Corte como extravagante, extrovenga, coisa esquisita, fora do comum. Segundo o ministro, a discussão sobre o texto é um país democrático. É um vexame. Vexame é o que vocês andam fazendo aí. Vexame é o que vocês andam fazendo. Porque vocês querem legislar aqui também? Se os poderes são independentes, respeita o nosso poder aqui. Vocês não quis descriminalizar as drogas? Vocês não quis passar por cima aqui do Congresso? Pois o próprio presidente Pacheco, que não está aqui nesse momento aqui, que mesmo disse, falou sobre isso. Vexame é vocês. E sobre a imprensa mundial ter repercutido. E os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro, nos Estados Unidos. Deixa nós fazer nosso trabalho aqui. Pois eu não tenho medo de Vossa Excelência não, e de nenhum ministro. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. Se quer respeito, respeite o nosso. Comece a respeitar esse poder aqui. Vou falar, vou questionar que sim, vou cobrar. E eu espero que nossos 81 senadores possam fazer isso que eu estou fazendo aqui também. O Senado vai ficar de joelho para vocês, não. Vocês estão achando que vocês mandam no país? Vocês não mandam no país, não. E eu espero que o presidente Pacheco aqui também tome atitudes. Eu não sou presidente do Senado, eu sou parlamentar aqui, com mais 80. Porque se eu fosse presidente do Senado, atitudes eu tomava. Atitudes eu tomava.
Porque tem muitos juristas aí, ó. Eu não sou jurista, mas tem muitos juristas aí falando que vocês estão errados. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir um impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas duas indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato, eu canso de falar isso para vocês, saiam candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador, quem dera, hein? Quem dera, eu queria ver vocês ir na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Eu queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês acham da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui, se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham colocado também, o Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso, vamos fazer campanha. Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui fomos nós. Além de representar a minha federação, que eu tenho a obrigação de representar o povo. Então respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse? É um processo, é um procedimento. Vai investigar, não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Qual que é o problema? E eu ainda tenho certeza ainda que, passando as eleições aqui, a gente vai conseguir ainda mais, se eu não me engano, está com 36 assinaturas por requerimento, vamos ter mais 5 para a gente ser a maioria, para que o presidente da casa, aqui, o Pacheco, né, que deu a palavra dizendo o seguinte, quando vocês tiverem a maioria, a democracia vai poder dar o procedimento desse pedido de impeachment. E eu não vou me calar. E eu tenho certeza que tem muitos senadores aqui dentro aqui também que não vão se calar. Vocês não vão passar por cima desse poder aqui, não. Aqui tem muito homem aqui ainda, tem muita mulher aqui ainda aqui, que defende o povo e que defende o poder aqui. O recado está dado, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência. Eu queria aqui também falar o seguinte, né, gente? Eu vi ontem, achei bacana demais, todo mundo, né? Os políticos todos do Brasil, eu falo todos os políticos, tá, gente? Todos. E todo mundo anunciando e falando e dando parabéns pro professor, bacana demais, né? Acabou o dia dos professores, o que mudou para a vida do professor até agora? O que mudou? Até agora não mudou nada. Né? Uma média salarial que o professor tem, então a gente tem que parar de discurso e ir para a prática. Uma média salarial de um professor, gente, é de R$4.000. Você sabe quanto que é dos políticos? 40 mil. O professor tem direito a auxílio moradia? Não, mas os políticos têm. O professor tem direito a auxílio paletó? Olha que legal, gente, ó. O professor não tem, mas os políticos têm. O professor tem direito a verba indenizatória de alimentação, auxílio alimentação? Os professores não têm, mas os políticos têm. Os professores têm direito a plano de saúde? Quase vitalício? O professor tem? Não, mas os políticos têm. Você quer levar um país a sério, onde que o político é muito mais valorizado que um professor? Vocês acham que esse país vai andar para frente, gente? E fica aqui, chega no dia do professor, rotando, feliz dia dos professores, sem os professores, o Brasil não vira nada, a educação não melhora, o professor não aguenta mais discurso, não, o professor quer ser valorizado, o professor quer salário digno, é isso que o professor quer, é isso que o professor precisa. Quantos assessores que um professor tem? Depois vocês olhem aí quantos assessores que o senador pode ter, os deputados podem ter, e eu falo aqui de coração limpo, de boca aberta mesmo. Fala que sim, porque eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. Então não adianta vir com um discurso demagogo e falar que é dia do professor, se na prática não muda nada. Se na prática ele continua ganhando R$4.000 e os políticos ganham 40. E com um monte de benefício, privilégio e regalia. Que tem ainda 5 bilhões para gastar com campanha política. Que foi provada agora nas eleições agora, como o Pablo Marçal, que teve quase 2 milhões de votos, não usou fundo partidário, fundo eleitoral. A candidata de Curitiba também, que agora, eu não vou lembrar o nome dela aqui também, foi para o segundo turno, não usou fundo eleitoral. Eu fui eleito 3 vezes sem usar fundo eleitoral. Tive 4,5 milhões de votos sem usar fundo eleitoral. O meu irmão foi reeleito agora lá na minha cidade, lá em Divinópolis, lá, com a votação histórica, a maior votação histórica da cidade. Um prefeito nunca teve a votação, que teve quase 80% de aceitação. Sabe quanto que ele gastou? R$40.000. Numa cidade de 300 mil habitantes. 300 mil habitantes, 40 mil. A concorrente só de fundo eleitoral, fundo partidário, gastou quase 1 milhão. Então aí, como é que não tem jeito de fazer política? E sabe por que eu fico falando isso aqui, gente? Eu falo porque eu pratico. Desde quando eu fui vereador, deputado e senador agora, eu sempre devolvi. Porque eu tenho que deixar, eu tenho que cortar da própria carne, eu tenho que dar bom exemplo. Então quando eu subo aqui e falo isso, não adianta a gente ficar falando aqui, falando que vai valorizar o professor, se na prática isso não acontece. O professor não aguenta mais discurso, não. O professor não aguenta mais. Inclusive, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, para finalizar, viu, presidente? Só paciência um pouquinho aqui que tá chegando. Eu queria falar o seguinte, parece que o governo está com uma decisão aí, uma proposta, um estudo, de querer aumentar para o milionário pagar imposto de renda, né? Ô governo, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, para que a promessa de campanha que eu sou a favor, que aquele que ganha até 5 mil seja isento de pagar imposto de renda. E é justo.
um que ganha 5 mil não pode pagar 27%, não, como um bilionário paga. Então, se é justo que aquele que ganha 5 mil seja isento. Mas não precisa taxar só os milionários, não, viu? Eu vou dar uma sugestão boa aqui. Eu tô fazendo um projeto de lei, quer colocar emenda também, pra gente taxar os políticos. Hoje não é 27% pros políticos, né? Pra vereador, pra deputado, pra senador, pra presidente. Vamos aumentar mais 15%, vamos colocar 42%. Vamos colocar 42% de imposto de renda pra político. Pra gente conseguir bater essa meta para que aquele que ganha 5 mil possa ser isento. Porque aquele que ganha 5 mil, a privilégio de regalia. Porque não vai mudar muita coisa para nós, não. Nós tem auxílio paletó, nós tem auxílio moradia, nós tem verba indenizatória de auxílio alimentação, tem plano de saúde vitalício, tem um monte de coisa. Então para nós não muda. Para nós não muda, então tem que ser para nós. Nós temos que cortar da própria carne, é nós que temos. O trabalhador, o empreendedor, ele é fonte de quê? De riqueza. Nós somos fonte de despesa. Então é nós que temos que cortar da própria carne. Aí, gente, eu queria finalizar, presidente, só mostrando aqui, ó, matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 503 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores. Vice não serve para nada, gente. É só quando o cara morre ou o cara rouba, ele é caçado, aí serve o vice. Mas vice mesmo não serve para nada. 27 câmaras estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores. É uma nega rixa lotada de vereador igual estavam ontem lá. Total de políticos. É a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. 70 mil políticos, gente. 70.794. Tá aqui. Vamos lá, tem mais. 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal, sem concurso. 4.455 assessores parlamentares no Senado, sem concurso. 27 mil assessores parlamentares na Câmara Estaduais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. 600 mil, não tô acreditando, esse está errado, gente, eu vou averiguar. 600 mil assessores parlamentares na Câmara Municipais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. Total, 715 mil funcionários não concursados e a maioria fantasma. A maioria ainda tem muitos que são fantasma. E se eu tiver errado aqui, manda me prender. Gasto, 248 mil por minuto. Quase 15 milhões por hora. 35, nossa, só 357 milhões por dia, é isso mesmo, gente. 10 bilhões por mês. Gasto total acima de 128 bilhões. E ainda pro fundo eleitoral partidário de 5 bilhões de reais. Então, assim, quem tem que cortar da própria carne somos nós, vossas excelências. É nós que temos que cortar da própria carne. O povo não tem que cortar da própria carne mais não, porque o povo carrega o Estado e o governo nas costas. Nós que temos que servir, e não o povo servir o Estado. É o Estado que serve o seu povo. Então fica aqui essa reflexão, viu, gente? Muito obrigado, presidente. Tamo junto. Algumas pessoas comentaram: parabéns, Cleitinho. Fora Moraes. Cleitinho e Nicolas, orgulho mineiro. Tamo junto, senador Cleitinho. Fora Alexandre de Moraes, ditador. Cleitinho realmente nos representa. Oremos pela sua vida e os outros políticos que pensam em um Brasil melhor. E esse foi o vídeo de hoje. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.